Glória a Deus! Bom dia para vocês que estão entrando agora na nossa live. Deus é bom, amém, queridas? O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Estamos aqui caminhando pelas mulheres da Bíblia, né? Nosso estudo. Hoje eu serei rápida. Hoje nós vamos falar das concubinas de Jacó, as mulheres que foram escolhidas pelas suas esposas para gerar filhos para Jacó, né? Nós vamos falar hoje, essa história, ela está lá em Gênesis capítulo, começa, né, em Gênesis, sobre as concubinas, né, capítulo 29, quando Jacó e aliás, me perdoa, deixa eu só abrir aqui na página. Glória a Deus, Gênesis capítulo 29, vamos deixar aqui aberto. Quando Jacó vai buscar uma esposa para si, né? Vocês já conhecem a história, você que está chegando agora, nós temos um canal no YouTube, tá no meu nome, Márcia Riso, né? Com S. E lá você vai encontrar todos os estudos das mulheres da Bíblia. Da primeira mulher, que é Eva, até agora, até o dia de hoje. Daqui a pouco, quando eu terminar a live, ela já vai ser adicionada lá. Então você não perca, amém, queridas? Então nos outros estudos nós falamos sobre a história de Jacó, das suas mulheres. Eu tô vendo aqui uns coraçõezinhos, eu tô longe. Mas sejam bem-vindas, todas vocês que estiverem aqui com a gente. Amém? Então a gente está estudando, né, história. Jacó, ele foi buscar uma esposa para si lá na terra dos parentes dele, né? E Labão enganou, né? Como Jacó enganou o seu irmão, o seu pai, ele foi enganado. E ontem, né, quem está acompanhando a novela Gênesis, né? Ontem foi o encontro de Jacó com Deus, a luta dele que ele teve com o Senhor. E ele precisou ser tratado ali antes de encontrar com o seu irmão, para que Deus pudesse realmente fazer a bênção acontecer na vida dele. Ele precisou... Será que o pessoal está me acompanhando no YouTube? Só um minutinho, queridas, eu tô aqui. Eu fechei a tampa do computador sem querer, eu não sei se ele está transmitindo. Só um minutinho. Vê aí. Oh, meu Deus. Tá? Glória a Deus. Tá mesmo? Tá. Amém, queridas. Glória a Deus. Então, voltando aqui. Jacó foi enganado porque o seu pai deu a filha mais velha como esposa, sendo que ele tinha se apaixonado pela mais nova. Isso tudo já está lá nos nossos estudos. Nós já falamos sobre Lia e sobre Raquel. E naquela disputa entre as duas, né? As duas lutando para dar filhos para eles e tal... Aquela competição por conta da insatisfação de Raquel, a insegurança, a rejeição de Lia. As duas entraram numa competição e ambas deram as suas servas para Jacó ter filhos. E olha que interessante, né? Lá em Gênesis capítulo 29, versículo 24, diz que Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E Labão, no versículo 29, diz que Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Era costume naquela época, quando a filha casava, os filhos, os pais davam, né, servos para os servirem. E queridas, concubina, né, hoje até existe a lei do concubinato, né, as pessoas que não se casam, né, não firmam o contrato de casamento, né, não se casam realmente no papel, e tem concubinas, que são aquelas mulheres que não estão debaixo da lei, né? Tem uma advogada aqui, não sei se estou falando besteira, ainda existe lei de concubinato? Existe, né? Então isso começou nos tempos bíblicos, queridos. Não, isso aqui não é projeto de Deus para o homem, né? Lembrando que Deus nos dá livre arbítrio para escolhermos o que devemos fazer. E Deus deixou, né, os seus patriarcas terem concubinas. Por quê? Porque, às vezes, queridos, quando a gente tem filho, a gente deixa o filho passar por certas situações, né? Realmente o pai que ama seu filho permite que o filho passe por situações para ele aprender. E Deus, desde o começo, tem permitido o homem passar por situações, e o homem mesmo tem sentido em si a consequência dos seus atos.
Então, os homens tiveram muitas mulheres, Abraão, Jacó, tiveram concubinas, né? E realmente essas mulheres trouxeram problemas para eles, né? Muitos problemas. Amém? O YouTube parou de transmitir. Parou? Só um minuto aqui, queridas. Glória a Deus. Vamos voltar com o YouTube. Um minutinho. Aleluia. Será que voltou? Glória a Deus. Bom, queridas, acho que tá aqui a sua conexão. Peraí, só um minuto, queridas. Hoje nós estamos aqui sem os operadores de áudio. Deixa eu atualizar. Vamos ver se vai agora o YouTube. Não foi. Não tem importância, gente. Então, estamos só no Face e no Instagram. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui conosco, persevere. Glória a Deus. Então, queridas, Jacó, né, pegou duas mulheres. E essas mulheres foram escolhidas, né, por Deus, para gerar filhos para ele. E elas, não satisfeitas, começaram a trazer as suas servas. Então vamos falar um pouco do que é ser serva, porque a Bíblia não nos fornece nada a respeito de Bila e de Zilpa. A Bíblia não nos fala nada, mas hoje nós vamos falar sobre ser servo. Nós vamos falar sobre o que é ser servo de Deus. Bila e Zilpa foram duas mulheres que eram servas. E elas foram escolhidas, coitadas. Elas entraram de gaiato naquele navio, né? Lembra da música? Elas entraram de gaiato nessa história. Elas não tinham outra perspectiva da vida a não ser servir os seus senhores. Servo, vamos entender bem o que era servo naquela época, queridos. Naquela época... Era uma época onde a criação estava no começo, estava no princípio. Deus tinha criado o homem começou a se reproduzir. Eles começaram com seus costumes, tinham as suas experiências, né? Estavam ali procriando, enfim. Então, era comum eles terem servos para os servirem e terem também escravos. Há uma diferença entre servo e escravo na Bíblia, queridos, porque quando você pega um dicionário, você vai ver ali que servo e escravo, eles são sinônimos, tá? Mas na Bíblia é diferente. As pessoas eram tomadas como servos, às vezes, para pagar uma dívida, né? Então, se eles tinham uma dívida com uma família ou outra, eles davam mulheres, geralmente eram mulheres, filhos, ou até filhos homens também. Às vezes o marido morria, deixava a dívida com a mulher, né? Lembra aquela história da viúva, né? Que ela estava desesperada, parou o profeta e falou: olha, eu vou morrer, não tenho o que comer, e daqui a pouco vem os credores aqui pegar meus filhos, né? Para serem servos. Então, lá na palavra, quando você lê a palavra de Deus, você vê que os servos, eles eram dados como forma de pagamento, né? Às vezes a pessoa também não tinha para onde ir, eram pessoas que não tinham família, não tinham bens, não tinham nada, não tinham construído nada na vida, eles eram tomados como servos. E os servos, às vezes eles também, quando eles iam servir as pessoas, eles geravam filhos. E esses filhos já nasciam servos. No caso aqui de Bila e Zilpa, elas já nasceram ali no clã de Jacó. Então, na verdade foi no clã de Labão, né? Porque foi Labão que era o sogro de Jacó, e o sogro de Jacó deu as escravas para suas filhas, as servas. Então, amadas, as servas, os servos, eles conviviam com os seus donos. Eles estavam dentro de casa, eles serviam dentro de casa. Eles tinham regalias que escravos não tinham. Nós, quando vemos, é interessante assistir a novela, porque nós vemos desde Abraão, né, o clã de Abraão, as pessoas que nasciam ali, os servos, eles tratavam como amigos mesmo. Eles tratavam como pessoas chegadas. Eles não eram pessoas que simplesmente tinham que obedecer, fazer o serviço e tchau, né? Mas eram empregados que estavam ali, eles serviam por amor. Eles não eram recompensados com salários, eles não tinham direito a ter bens,
Ok? Eu tô contextualizando para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Amém? Então, essas duas, né, Zilpa e Bila, elas estavam nessa condição. Elas não tinham, eu acho interessante que a novela, ela floreia demais, né? Mas assim, naquela época, essas mulheres, elas não tinham opção na vida delas. Então, ser dada por uma mulher para ser uma barriga de aluguel era uma honra para elas. Elas estavam fazendo algo útil para os seus donos. Elas não tinham o que reclamar. Ok, queridas? Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui que as duas, elas estavam ali no meio daquela disputa entre as irmãs. Quantas coisas elas passaram, né? As duas servas. Quantas coisas elas viram. E quando chegou a vez delas, eu fico imaginando o que se passou na cabeça dessas pessoas, né? Mas eu quero deixar bem claro uma coisa, queridos. O servo, ele não questiona o seu senhor. O servo, ele está ali para servir. E assim eram essas duas. Então vamos ver aqui o significado de servo na Bíblia, né? Eu quero, se você der um Google lá, você vai ver aqui, ó, o significado da palavra servo. É o substantivo masculino. Quem não é livre, ele é privado da sua liberdade. Quem age com obediência ou servindo alguém. Numa sociedade feudal, quem pertencia a um senhor sem ser escravo. Quem oferece ou realiza serviços, é um criado. Quem se submete ao poder de um senhor por pressão ou violência, tá? Aqui já está falando sobre escravos, né? Sobre adjetivo, que não é livre, cuja liberdade foi retirada, que está sujeito aos poderes de um senhor, de um escravo, que realiza ou oferece serviços, serviçal. Amém? Vem do latim. A origem, a palavra servo, vem do latim servos. Ok, queridos? Então, nos dias de hoje, servo é igual a escravo, mas antigamente não. Tá? E qual que é o significado de concubina? Concubina, na Bíblia, indica uma mulher conjugalmente unida a um homem, mas em uma relação inferior à de uma esposa. Tá? A concubina, ela tinha um nível secundário, ela estava ali para o homem, geralmente era uma serva que eles pegavam como concubina, e para ele ter relações sexuais com ela. E se viessem os filhos, beleza. Vamos falar da concubina de Abrão. Abrão teve duas concubinas, uma foi Agar, né, com que ele teve relações e nasceu Ismael. A outra foi Quetura. Com Quetura ele teve vários filhos. E quando ele estava para morrer, ele deu presentes para os seus filhos. Os seus filhos não participaram da herança de Abraão. Então Abraão despediu Quetura, deu presente para eles e eles foram morar num outro lugar. Porque o plano de Deus era para Isaac, o filho da promessa. Amém, amadas? Amém. Jacó, ao contrário, ele teve as suas concubinas, mas estes filhos de Jacó, tanto das concubinas quanto das esposas, todos participaram da herança. Né? Você começa a ver aqui uma diferença, ok, queridas? Então era uma moça geralmente pobre, que o homem comprava dos seus pais, ou aceitava como pagamento de dívidas, né? Ou então tomava como prisioneira de guerras. Naquela época era muito comum ter disputas entre clãs, guerras. Então, quando eles entravam, os despojos, faziam parte dos despojos, as pessoas que estavam ali, eles tomavam como servos. Então, Zilpa e Bila eram estas servas. Eu quero fazer uma analogia do ser servo com o ser servo de Deus, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre ser servo de Deus, né? Ah, fulano é um servo de Deus, né? E hoje em dia aconteceu uma deturpação aí no meio, né? Às vezes você vê uma pessoa que é muito abençoada, ela tem um dom, por exemplo, um dom de profecia, um dom de línguas, de interpretação, enfim. E a gente fala, poxa, fulano é um servo de Deus. Um pastor, né? Um pastor que visita as pessoas, que dá sua vida em favor das ovelhas. Ou então a gente mesmo fala, ai, Senhor, eu sou tua serva, né? Eu sou servo de Deus. A gente escuta muito isso aqui. Mas será que realmente nós somos servos de Deus? Será que nós temos sido servos de Deus? O que é ser servo, queridos? Ser servo é você possuir alguém, você ser possuído por alguém.
Ser servo é você ter um dono que comanda a sua vida. Quando você diz, eu sou servo de Deus, será que Deus está comandando a sua vida, amadas? Será que Deus está no controle da sua vida? Olha só, quando você diz assim, eu sou serva de Deus, a tua vontade já não importa mais. Bila e Zilpa, elas não tinham querer. Você não vê Bila e Zilpa reclamando com Raquel e com Rebeca. Você não vê em momento algum as duas questionando. Eu dar servo? Não. Ou elas fugindo da obrigação. Elas simplesmente obedeceram. Quando Sara escolheu Agar para dar filhos para Abraão, Agar não falou nada. Ela nem questionou. A novela mostra, ela, ai meu Deus, e agora? Vou ou não vou, né? Elas não tinham o que falar. Elas não tinham vontade própria. Elas eram criadas, elas eram doutrinadas a obedecerem o seu servo em tudo, o seu senhor. Se o Senhor falasse para elas, vai lá e se joga da ponte, elas tinham que se jogar. Elas não tinham vida própria. Elas tinham que dar a vida. Quando, por exemplo, ontem vocês viram na novela Jacó indo se encontrar com Esaú. E ele colocou na frente os seus servos e colocou a sua família para trás. Ou seja, se acontecesse algum mal, teria que acontecer com os servos primeiro. E eles não tinham que questionar. Não era aquela coisa de, ai deles se eles questionarem. Não, eles não tinham, porque eles eram criados para isso. A minha vida é para servir ao meu Senhor. Hoje em dia não existe isso mais, né? Eu não sei se existe escravidão em alguma parte do mundo, né? Não sei. Mas, é lógico, deve existir pessoas que escravizam. Mas isso não é uma coisa comum como era nos dias da antiguidade. Você quer ver uma diferença entre escravo e servo? É só pegar o povo que Moisés, quando libertou o povo do Egito. O povo, nós vamos ver, a novela vai entrar agora na fase da vida de José, né? José foi aquele que levou a família dele para o Egito porque havia fome sobre a terra. E ali eles ficaram, tempão, 400 anos, eles começaram a crescer, Faraó ficou com medo do povo grande de dominar. Faraó colocou um peso, uma carga sobre eles e fez com que esse povo fosse escravo. Estes eram escravos, eles eram açoitados, eles eram subjugados, eles não tinham terra, eles não tinham pátria, eles não tinham bens, eles comiam o que sobrava e eles eram açoitados. Ai deles se eles não obedecessem os seus senhores. E eles foram usados pelos egípcios, isso é história, isso não é história da carochinha. Eles foram usados pelos egípcios para construir grandes cidades, as pirâmides, enfim. O Egito naquela época era uma cidade poderosíssima, era a maior de todas do mundo. Então, quem trabalhou ali como escravo, sem ter direito a nada? Os judeus, eles eram escravos. E aí, o que aconteceu? Deus levantou Moisés para enfrentar Faraó, para libertar o povo. E quando Moisés chega, Deus fala para ele assim, olha, você vai chegar em Faraó e vai falar, eu quero que você liberte o meu povo, o povo de Deus, deixa aí meu povo para que me sirva no deserto, para que me sirva no deserto. Vocês estão entendendo, amados? O povo foi tirado das garras de Faraó como escravo, foi liberto para pertencer a Deus. Isso aqui está em Êxodo capítulo 7, do 14 ao 16. Você que gosta de anotar, de marcar, tá bom? Então Deus libertou o povo do domínio de Faraó e passou para o domínio de Deus. Só que há uma diferença entre servo e escravo. O escravo, ele é açoitado. O escravo, ele é maltratado. Tanto é que Moisés teve que fugir, porque Moisés matou um egípcio por estar maltratando o seu conterrâneo, o seu parente ali, né? O povo judeu. Então ele teve que matar esse homem, porque esse homem estava fazendo coisas horríveis com um servo seu ali. Então ele fugiu para o Egito para fugir da fúria de Faraó, por ele ter matado o homem. Tamanha era a atrocidade, ele ficou indignado com os maus tratos contra o seu povo. Queridas, da mesma maneira, Deus nos tira do poder de... O que é Faraó na Bíblia, amadas? Faraó simboliza Satanás, simboliza o diabo, o inimigo das nossas almas. Hoje a Bíblia faz essa analogia. Nós estamos, quando a gente não tem Jesus, a gente está debaixo de uma escravidão. Qual escravidão? Escravidão do medo, escravidão das angústias,
escravidão da dor, escravidão da mentira, do ódio, da maledicência, né? Tem pessoas que elas são usadas pelo inimigo sem saber. Pessoas que não sabem controlar a sua língua, pessoas que não sabem controlar o seu impulso, por exemplo, de roubar, não conseguem controlar o seu impulso de falar mal dos outros, o seu impulso de adulterar, né? Tem pessoas que são escravas sexuais mesmo, não se libertam da pornografia na internet, não conseguem se libertar de adulterar com a esposa, enfim, escravas do mundo. E o Senhor, qual é a figura disso? Lá no Velho Testamento era Faraó. Hoje o Senhor mandou Jesus, assim como ele mandou Moisés no deserto para libertar o seu povo, ele mandou Jesus para nos libertar dessa escravidão, amados. E aquele que está em Cristo realmente é nova criatura. Essas coisas que praticava no passado, que eram presos no passado, não são presos mais, são libertos, são livres. Amém, amados? São livres para não cometer mais essas coisas. É uma coisa assim, eu não posso chegar para, por exemplo, Mariana, você é uma adúltera, né? Não, por exemplo, Mariana, você é uma ladra, eu vou te prender na cadeia e para você pagar seus pecados. Ela pode ficar até presa lá. Das duas, uma. Ou ela volta pior do que ela entrou, né? Aprende outras malandragens na cadeia, porque ela tá no mundo, né? Não vou botar o nome de Mariana, vou botar a Mariazinha ali, ok, né? Ou ela volta pior do que ela entrou, ou ela vai voltar com aquilo dentro dela de novo. Se botar a pessoa dentro de uma loja, ela vai começar a roubar tudo de novo. Por quê? A malignidade está lá, ela não foi liberta daquilo. Vocês estão entendendo, querido? O único que é capaz de nos libertar, como ele disse, verdadeiramente sermos livres, né? Como diz lá, o nosso presidente vive citando João 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus! Só Ele pode nos libertar e tirar de nós esse desejo. Quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Você que está anotando, anote aí. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, quando Deus fala, eu quero que você tire o povo para me servir no deserto, Deus quer ser o dono da tua vida. Antigamente, quem era o dono da tua vida? Era Satanás. E hoje, quem é o dono da tua vida? O Senhor Jesus. Mas nós o servimos não por obrigação, por amor, porque Ele te deixa livre. Ele te liberta para você ser livre, mas você passa a servi-lo por amor. Amém? Antigamente a lei era o seguinte: quando uma pessoa era feita escrava, ela tinha um preço a ser pago por ela, né? Era um preço ali com moedas de prata, né? Jesus, ele foi, a traição de Jesus, né? Judas pagou 30 moedas de prata por Jesus, né? Naquela época, as pessoas, elas pagavam para ter o outro liberto. Então, queridos, olha só que interessante. Quando uma pessoa era escrava e tinha um amigo, a família queria libertar essa pessoa, eles faziam uma vaquinha lá entre eles, juntavam dinheiro, iam no senhor dessa pessoa e pagavam por ela, né? Ou então, se eu quisesse comprar um escravo, eu comprava e dava uma carta de alforria para ela, assim, você está livre, ó. Eu te comprei, eu paguei um preço de você, mas eu faço com que você seja livre. Tá aí uma carta dizendo que você não pertence a ninguém. Olha que interessante, queridos. Mas a gratidão dessa pessoa era tão grande que ela passava a servir o outro por amor, por gratidão. Não, eu vou morar na sua casa por gratidão e eu vou te servir por amor. Você só me dá comida, me dá um lugar para eu morar, que eu vou estar ali te servindo. Assim é conosco quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. É tão maravilhoso o que Ele faz por nós. É tão poderoso aquilo que Jesus faz na nossa vida, que nós queremos servi-lo por amor, queridas. Amém? Aqui em Romanos, capítulo 6, do 15 ao 18, Paulo diz assim: pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos
da justiça. Paulo está falando daqueles que entregaram a vida para Jesus, que estavam seguindo a Jesus, mas estavam na dúvida. E agora? A graça, porque Jesus é a graça, ele te libertou, ele te deixou livre. Então Paulo estava falando assim, a graça te deixa pecar? Jamais. Você não peca porque você tem gratidão a Deus. Você é uma nova criatura, você agora pertence a alguém. Amém, queridas? Amém. Deus te deu livre arbítrio, então não peque mais. É o que Jesus falou para aquela pecadora, vai e não peque. Pecou? Tá bom, eu quito o teu pecado agora, mas daqui para frente você vai e não peque mais. Então quando você entrega a sua vida para Jesus, você está livre, você está debaixo da graça. Mas o estar debaixo da graça do Senhor, do perdão do Senhor, significa que você pode pecar? Jamais. Porque agora você tem um dono, um Senhor sobre a tua vida. Amém? Então, amadas, aqui a palavra de Deus diz em Colossenses 1,13 que Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus veio para te dar liberdade. Ele veio para te fazer livre. Amém? A obra da cruz veio destruir a força que o diabo tinha para te aprisionar. O Senhor destruiu a escravidão da tua vida. Então você é livre, minha amada. Amém? Você é livre. E nós lemos ali que, nesse outro texto, né, de Romanos, que nós somos escravos daquele a quem obedecemos. Quando você pratica o mal, quando você pratica um pecado, você está obedecendo a quem? A Deus? Né? Porque para Deus é duas coisas. É preto ou branco, é sim, sim, não, não. O que procede disso, Deus fala que é do maligno. Não tem como você andar aqui e ali. Amém, queridas? A palavra hoje não é muito floreada, não. Né? Que às vezes o Senhor, porque um Deus de amor é um Deus que nos corrige. Porque a Bíblia fala que ele corrige aquele que ama, o filho que ele ama. Então para Deus não tem mais ou menos, não tem mentirinha, não tem pecadinho, é tudo pecado para Deus. Então quando você cai num pecado, quando você pratica um pecado, você está sendo escravo de quem? Do inimigo. Você está obedecendo o diabo. Quando Adão e Eva desobedeceram uma ordem de Deus, a quem eles obedeceram? Satanás. Né? Não teve, eu te dou opção, você faz, tudo bem, Deus manda, deixa você fazer o que você quer, mas há duas forças lutando sobre esse planeta Terra, a força de Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, e a força do inimigo que quer tirar você da presença de Deus. O objetivo de Satanás, minha amada, não é o seu corpo, não é destruir a tua vida, o teu casamento, a tua família, essas coisas pro diabo não interessam, isso tudo vai passar. O interesse do diabo não é tirar o teu dinheiro, tirar o teu marido, tirar teus filhos. Não é nada de deixar triste. Não. O objetivo de Satanás é o teu espírito. É te desconectar com Deus. O dia que Satanás conseguir fazer com que você deixe de crer em Deus, ele já dominou a sua vida. Ele usa a tua alma, ele usa as tuas emoções, os teus sentimentos, para fazer com que você se afaste de Deus e deixe de crer em Deus e negue a Jesus. Esse é o objetivo de Satanás. Nós estamos nessa terra, queridas, numa luta intensa. O livro de Gálatas diz que existe uma luta entre carne e espírito. O teu espírito quer obedecer a Deus. O teu espírito não quer pecar, porque o teu espírito nasceu de novo a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus. Você está viva, você não está mais morta nos seus delitos e pecados, como diz a palavra, mas você agora nasceu de novo, você pertence a Jesus, você não quer mais pecar, mas o diabo vai usar o pecado para te afastar de Deus. Ele vai tentar você para você pecar e você cair e ter uma vida miserável nessa terra, para chegar o dia que você vai negar Jesus. Esse é o objetivo dele, porque você negando a Jesus, você não é mais salvo. Vocês estão entendendo, amados? Então, lutas nós vamos ter, muitas. Lutas, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Lutas vocês terão todos os dias, mas se vocês ficarem firmes em Cristo, se vocês resistirem ao diabo, ele vai fugir. Amém, amadas? Amém. Então, olha só,
Salmo 49, de 6 a 9, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda, né, nas suas posses, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja a corrupção. O salmista aqui já estava falando sobre Jesus. Ninguém pode dar a sua vida em resgate por outro. Só Jesus fez isso. Amém, amados? E ele fez isso para que você fosse transportado do império. Há uma diferença entre império e reino. No reino você é livre, no império você é escravo. Amém? No império, todos aqueles que estão debaixo do imperador não têm vontade própria. Eles têm que fazer aquilo que o imperador está mandando. Se eles não fizerem, se eles saírem do domínio do imperador, eles sofrem punições severas até a morte. Vê lá na China comunista como é que é o imperador. Aí de quem desobedece? Né? Coreia do Norte ou do Sul, né? Do Norte? Do norte. Então, império, né? Se a pessoa erra, se a pessoa sai da linha, ela pode pagar com a própria vida. A punição é severa. Eles têm uma ração, né? A gente sabe, eu tive lá em Cuba, eu vi o regime comunista como é que é. Uma ração mensal que eles ganham. Nada além daquilo ali. Eles não têm liberdade. Agora, o reino não. O reino você é livre para prosperar. O rei é misericordioso. Ele tem leis para te guiar, para te guardar, para te sustentar, para te perdoar. O reino de Deus é assim, minha amada, é justiça, é paz, é alegria. O reino de Deus, ele te promove perdão, ele tem graça sobre a tua vida. Se você peca, você pode pedir perdão e Deus te perdoa e te dá uma nova chance. Amém, queridas? Amém. Então, nós servimos a Deus por amor, nós não servimos por obrigação. Nós servimos a Deus por gratidão. Pela gratidão que ele fez por nós, de tudo aquilo que ele fez por nós. Você já parou para pensar no tipo de morte que Jesus sofreu por mim e por você? Isso a gente não fala muito, né, nas pregações. A gente só fala assim, Jesus morreu na cruz, né? Jesus morreu na cruz. A gente banaliza essa morte. A gente banaliza tudo que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado. A dor dele começou na alma. A dor dele começou muito antes da cruz, muito antes dos açoites, porque ele veio para essa terra consciente, sabendo tudo que ele ia fazer, para nos dar uma nova chance nesta terra, para nos dar uma nova chance nesta vida. Amém? Amém? Nós não temos chance em outras vidas, nós temos chance nesta vida. Senão, como é que seria a nossa vida? Que inutilidade, né? Você nasce, cresce, morre, acabou. Não, ele vem nos dar vida eterna, é aqui. A opção de você se arrepender e ser transformado, mudar de vida é aqui, né? A gente ouve muitos testemunhos, às vezes até umas piadinhas dizendo, a igreja evangélica tá cheia de ex, né? Ex-travesti, ex-drogado, ex isso, ex aquilo. Glória a Deus! Glória a Deus! Que são todos ex. Aquele que pecava não peca mais. Por quê? Porque é livre, é liberto. Eu conheço um pastor que foi um travesti, era uma mulher, e ele se converteu hoje. Ele é um pastor, um homem cheio do Espírito Santo, casado, pai de família e avô. Teve 3 filhos, agora está com um monte de netos, eu já nem sei quantos. Mas já é avô. Esse é o poder da transformação de Jesus Cristo, que te dá oportunidade aqui nesta vida, para você ser salvo e ter uma vida eterna com o Pai, no céu, num outro lugar que Ele está preparando, porque Jesus falou, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou preparar uma morada para vocês, nós vamos para um lugar, amadas, a gente fica preso nas coisas deste mundo, mas nós vamos para um lugar muito melhor que esse. Lá nós vamos ter família também, lá nós vamos ter trabalho, lá nós vamos crescer, prosperar, ser alegres, felizes, porque Jesus falou, nos prometeu que lá não haverá choro, nem ranger de dentes. Deus te salvou para isso. Deus não te salvou para você levar uma vida de pecado, uma vida medíocre, uma vidazinha qualquer, mas Ele te transportou do império de Satanás, das trevas, para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é amor, queridas.
é amor. Deus, Ele quer te dar o perdão hoje. Mulher de Deus que está me ouvindo aí do outro lado. Amém? Para você também. Olha só, sujeitar-se ao governo de Deus é parte da vida do cristão. Quando a gente fala servo de Deus, não é só pastor, missionário, apóstolo, profeta. Você é uma serva de Deus. Você serve a Deus por amor. Deus te tirou das garras do diabo para te fazer uma serva de Deus. Amém? Olha só o que está escrito lá em Romanos 10, versículo 9 e 10. Esse texto a gente lê quando as pessoas se convertem. Como é que a gente entrega a nossa vida para Jesus? Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O que ele está falando aqui? Confessar Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso que quando nós temos um encontro com Deus, nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus que morreu naquela cruz e ressuscitou para nos dar salvação, nós primeiro cremos no coração, depois nós confessamos com a boca. Mas aqui Paulo ele fala assim, o apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Ele é Senhor. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe por quê, queridos? Ele é Deus. Ele é o dono de todo esse universo. Ele não é mais um. Ele é o próprio Deus que encarnou, que veio em carne nessa terra para morrer no teu lugar. Que obra maravilhosa é essa? Que amor é esse? Você pode até dar a sua vida pelo teu filho, né? Porque amor de mãe, de pai é esse mesmo, né? Você vê teu filho numa situação angustiante, você se joga no trem pelo teu filho. Mas Jesus, ele não morreu pelos bonzinhos. Ele morreu pelos bandidos. Ele morreu pelos assassinos. Ele morreu pelos ladrões. Ele morreu pela escória da sociedade. Jesus falou que ele não veio para os bons, ele veio para aqueles que precisam de salvação. Vocês estão entendendo, amadas? Jesus veio para libertar o cativo. E há esperança até para aqueles que cometeram pecados abomináveis e horrorosos, porque o Senhor Jesus, ele veio para libertar. E aquele que crê nele tem a salvação. Vai pagar o preço? Vai. Às vezes está numa cadeia, está vivendo debaixo de culpa, debaixo de angústia, mas tem salvação eterna, porque tem Jesus, tem vida eterna, porque se arrependeu. Se você se arrepender dos seus pecados, há condição de vida eterna para você. Há perdão do pecado para você hoje. Amém, queridas? Então, Jesus fala lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se você confessar os teus pecados, o Senhor, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Amém? Então, a salvação ela não entra na tua vida daquele que reconhece a Jesus, não. Mas esse entendimento ele tem que estar alinhado com a obediência. Amém, amadas? Por isso que ele fala, se com a boca confessar Jesus como Senhor. Amém? Sabe de onde vem essa coisa da orelha furada? Antigamente, os escravos, eles tinham as suas orelhas furadas. Mas os que tinham suas orelhas furadas eram escravos por amor. Amém? Por isso que furava, eu tenho um dono, eu furo a minha orelha porque eu pertenço a esse dono. Era uma forma de dizer, eu tenho um dono, eu pertenço a ele. Né? Hoje em dia é moda, a gente usa, não é pecado não usar brinco, tá, queridos? Mas antigamente o uso era para isso, né, dos escravos. Então, quando eu digo que as duas lá, Zilpa e Bila, elas obedeciam e foram gerar filhos por gratidão, por amor, né? Era para elas estarem jogadas no lixo, mas elas nasceram num clã, nasceram num lugar abençoado, tinham convivência com os seus senhores, comiam à mesa com eles, eram tratados como parte da família, né? Então, qual é o sentimento de gratidão?
O que Jesus fez por nós? Nos tirou da condição de escravos do pecado e nos fez assentar, como diz a palavra de Deus, nos fez assentar à mesa com príncipes. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos direito à herança. Vocês estão entendendo, queridas? Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vocês estão entendendo aqui? Sofrer com Cristo. O que é sofrer com Cristo? Às vezes a gente sofre perseguição por a gente crer em Jesus. Não é? Quantos países estão matando cristãos? Afeganistão, né? Afeganistão agora começou a perseguir cristãos. Saiu uma notícia aí que quem tiver aplicativo da Bíblia no celular vai ser morto. Misericórdia. Isso é império. Isso está sob domínio das trevas, domínio do Satanás. Você não tem liberdade de expressão. Em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, amados? O Senhor Jesus te resgatou para você ser um servo em amor, e este servo vai ter direito à herança. As concubinas não tinham direito à herança. Elas não tinham direito à herança. As concubinas eram servas por amor, mas quando os filhos nasciam, eles ganhavam uns presentes apenas. Agora, em Cristo, quando nós servimos ao Senhor Jesus por amor, o Senhor nos dá herança, nos dá garantia, nos dá promessas. E essa promessa é válida aqui para essa terra também. Não somente a vida eterna. Você é vitoriosa em Cristo Jesus. Ele te deu o nome dele, amadas. Vocês têm ideia do que é isso? Quando você está passando por uma tribulação, um sofrimento, no nome de Jesus você é vencedora. Se existe alguma situação espiritual atormentando a tua vida, um demônio, você tem autoridade no nome de Jesus, como diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que no nome dele você vai expulsar demônios. Você não vai falar pro demônio: olha, demoninho, sai dessa vida aí, tá? Vai para os lugares das trevas, fica lá um pouquinho. Não, você vai falar: sai dele agora em nome de Jesus. Amém, queridas? Amém. A Bíblia fala que no nome de Jesus, no mesmo texto de Marcos, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas é no nome poderoso de Jesus. Quando a minha mãe fazia culto em casa, quando eu era pequena, eu vi com meus olhos pessoas vomitando câncer através do nome de Jesus. Foram curadas de câncer. Eu vi. O pessoal vomitou assim, aquelas bolas assim, câncer, eram curadas. Eu via pessoas entrarem endemoniadas. Aqui nessa casa já aconteceu isso. Quando eu comecei a fazer culto em casa à noite, tinham pessoas que entravam endemoniadas, que eram carregadas ali, a gente levava no escritório, orava com elas, no nome de Jesus elas eram curadas. Você lembra disso, né, Mary? Você já chegou a ver isso aqui também? Não, mas era à noite, os cultos à noite. Pessoas sendo libertas, queridas, no nome poderoso de Jesus. Então, ele te deu um nome, ele deu para você. É como se fosse um cheque assinado com o nome dele. Usa para aquilo que você quer, minha filha. Você quer ser vencedor? Usa o meu nome. Isso é uma garantia nesta terra para você ser vencedora. O mal não tem poder sobre você. As trevas não têm mais poder sobre você. Você é serva de Deus por amor. E ele te dá garantias. Ele não te dá apenas presentes, mas ele te dá uma herança gloriosa, que é você ser chamada filha de Deus. E olha só o que diz aqui a palavra. Jesus, né, em João capítulo 15, João capítulo 14. Abra a palavra, eu quero ler com vocês do versículo 21 ao 24, né? Como é que você vai obedecer ao Senhor? Como é que a gente pode pôr isso na prática, queridos? Eu sou serva, mas como que eu vou servir ao Senhor, né? Tá bom, você está falando de coisas aqui, você está me ensinando, me dando ensinamentos, mas eu quero colocar isso na prática. O que Jesus fala em João capítulo 14, do 21 ao 24? Ele diz assim:
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? E aí ele diz, respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus fala por 3 vezes a mesma coisa, num espaço curto de tempo. Você me ama porque a gente serve a Deus por amor, né? Então, aquele que me ama, ele fala por 3 vezes aqui, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Tem versão que fala obedece, né? Aquele que obedece ao Senhor, exatamente. Aquele que me obedece. Ou seja, se você quer demonstrar amor para Jesus, obedeça. E ele fala sobre mandamentos, palavras, ele fala sobre o amar. Você vai ter o amor de Deus sobre você se você o obedecer. Mas o que é obedecer a Deus? Como é que eu vou obedecer a Deus? Deus vai aparecer aqui e vai me dar instruções de tudo que eu tenho que fazer? Ele já deu, querido, está aqui na palavra. Está aqui, é você ler essa palavra e andar de acordo com a vontade dele para a tua vida. Ele diz assim, eu me manifestarei, aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. O que é amar a Deus? Você obedecer. Jesus, ele fala lá no Sermão da Montanha, ele dá tantas instruções para os discípulos de como nós devemos obedecer à lei. Ele fala, vocês ouviram o que disse a lei e os profetas, mas eu vos digo agora. Antes ele falava, antigamente era olho por olho, dente por dente, matou tem que morrer, mas eu digo para vocês hoje que vocês têm que amar. Quando vocês falam para uma pessoa, quando vocês xingam alguém de tolo, de idiota, de bobo, você já está matando essa pessoa. Jesus ele nos diz assim, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Será que a gente tem obedecido ao Senhor? Ele diz assim lá no Sermão da Montanha, que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Será que nós estamos obedecendo ao Senhor nessas ordens? Será que nós temos amado os nossos inimigos, aqueles que falam mal de nós? Será que nós temos orado pelas pessoas que nos perseguem? Aquelas pessoas que nos odeiam, que querem ver a gente morto? Você tem orado por essas pessoas? Jesus também fala que para você não se vingar, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Será que nós temos obedecido ao Senhor nesses quesitos? Ai, mas eu sou humana, eu sou falha, eu sou fraca, eu não aguento, tem hora que dá vontade de matar mesmo. Eu vou lá e esgano a pessoa. Nós somos humanos e falhos, mas quando nós estamos buscando ao Senhor, Ele olha para o desejo do nosso coração, Ele olha para a nossa busca e nos recompensa, queridas. Amém? Como é que nós vamos expressar o nosso amor por Ele? Obedecendo. Obedecendo. Jesus fala em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que promessa! Deus está conosco todos os dias, até o fim. Jesus está aqui, através do seu Espírito Santo. Ele está conosco, você não está sozinha. Então, se você peca, você tem a oportunidade de pedir perdão e o Senhor vai te perdoar, para que você viva uma vida plena em abundância. Amém? A palavra, então, ele fala ensinando-os, ele fala, ide fazer discípulos. O que eu estou fazendo aqui? Pregando a palavra. O que a gente faz quando a gente ama Jesus? A gente fala de Jesus para todo mundo. Mas não é só falar de Jesus, é ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. Que amor é esse que me move? Que eu estou aqui falando para vocês. Abrir minha casa, não cobro nada de ninguém, faço tudo por amor. Por quê? Porque eu tive um encontro com esse Jesus maravilhoso. Ele me salvou. Eu era escrava do pecado. Hoje eu sou livre. E eu sirvo por amor, por gratidão. Porque eu sei que a minha vida não vai acabar aqui. Que eu vou fechar os olhos nesse mundo e vou acordar nos braços dele. Para uma vida muito melhor do que essa. Amém?
Tiago 1, 21 a 25 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O interesse do Senhor é a tua alma, porque é na tua alma que reside o poder de decisão entre pecar e não pecar. Que através da tua alma o Senhor vai salvar o teu espírito. Amém, queridos? Sim. Teu corpo só expressa o que está na tua alma. Mas o Senhor, Ele quer a tua alma. Ele quer os teus sentimentos, a tua emoção, a tua vontade para Ele. Então Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que só o ouvinte? O ouvinte é aquele que vem aqui, ouve a palavra e sai e continua levando a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Agora, quem ouve e pratica, esse, olha só, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Está em Tiago 1, do 21 ao 25. Não só ouvinte, mas praticante. Você quer ser serva de Deus, você quer ser considerada filho de Deus, seja praticante e não somente ouvinte. Amém, queridos? Jesus fala do galardão para aqueles que servem por amor. Jesus também fala em João capítulo 14, vamos ler aqui rapidamente, João capítulo 14. Olha só os benefícios para aqueles que são servos de Deus. Acho que é João capítulo 15, desculpa. Peraí, João 15. João 15, do 12 ao 15, presta atenção. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Vocês estão entendendo a diferença aqui, querido? É servo, é amigo. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Então, se fizer o que ele manda, você vai ser o quê? Servo. Mas da condição de servo, você passa a ser amigo. Amém? Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. O servo é distante do seu senhor. Ele toma as decisões, faz o que tem que fazer, a gente não sabe. O mundo jaz no maligno. O mundo não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Mas o Senhor Jesus nos deu a dica. O Senhor Jesus nos já falou dos sinais que antecedem a sua vinda. Os sinais que nós estamos vivendo hoje, né? Os terremotos, as guerras, né? As coisas horríveis que a gente está vivendo, a preparação para a globalização, para o anticristo, está tudo aí visível para quem tem o entendimento, para quem tem o conhecimento, para quem ama e obedece a sua palavra. Os cristãos, aqueles que creem no Senhor Jesus, já sabem que Jesus está à beira de voltar. E estamos nos preparando, estamos nos santificando para nos encontrarmos com o nosso noivo. Agora, quem não conhece Jesus não sabe, ele está para voltar. Todo mundo sabe que o mundo vai acabar um dia. Mas quando? O povo acha que está bem longe, nós sabemos que está próximo. Dores de parto, né? Porque Jesus fala para os seus amigos. Jesus anuncia para você. Se você tem comunhão com Deus, minha querida, se você tem uma vida de oração e obediência ao Senhor, o Senhor vai te alertar acerca das coisas que estão por vir. Ele vai te falar, ele vai usar profetas, ele vai usar pastores para falar para você e para você se posicionar. Amém, amadas? Então, ele diz lá no versículo 20, né? Não é porque nós somos amigos de Jesus que nós vamos deixar de ser servo. Presta atenção no versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então ele está dizendo aqui que o servo não é maior que o senhor.
Ele nos considera amigos. Mas nós temos que obedecê-lo. Amadas, é simples assim. Quem que te criou? Não foi Deus? Ele te dá a condição de ser amiga dele, mas ele é o teu criador. Ele é o seu dono. Ele é o seu Senhor. Você vai querer contender com o seu criador? Você vai querer questionar aquele que te criou? Será que a gente se acha tão grande coisa que a gente pode afrontar Deus, colocar o dedo na cara de Deus e ficar lá brigando com ele? Por que você me fez assim? Por que é assim, assado? Não. Se a gente tem uma vida de paz, de obediência, de submissão a ele, nós seremos felizes. Eu digo isso porque eu sou. Amém? A minha vida em obediência ao Senhor, eu procuro. É lógico que de vez em quando a gente peca, né? De vez em quando a gente fala umas besteiras, a gente chuta o balde, né? A gente fica com raiva, irritada e fala um monte de abobrinha. Mas na hora o Espírito Santo está ali, porque ele falou que está conosco. O Espírito Santo vem e dá aquele, sabe aquela coisa no coração? Você fala, pequei. Ai, eu não devia ter falado isso. Ai, meu Deus, errei. Aí você vai lá e fala, Senhor, me perdoe, me dá a chance de eu pedir perdão para a pessoa que eu magoei. É assim que a gente anda com Deus. Amém? E, para terminar, nós não somos servos apenas de Cristo. Ele te chamou, ele te comprou, ele pagou um preço por você. Não para você ser só serva dele, mas para você ser serva uns dos outros. Para sermos servos uns dos outros. Lá em João capítulo 13. Do 12 aos 17, Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, né? E olha só o que acontece aqui. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo, ele fala aqui outra vez, não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus veio para nos dar o exemplo, amadas. Nos dá um exemplo. Filipenses capítulo 2, vamos lá, eu amo esse texto, eu quero que vocês decorem esse texto, porque esse texto é o resumo da Bíblia inteira, eu cito ele toda hora mesmo. Olha só, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus, ele veio humilde, olha só. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Paulo começa aqui, tende em vós o mesmo sentimento. Você pode ser grande coisa nessa terra, mas perante Deus nós somos todos iguais. Ele nos ama profundamente, apesar da nossa condição de pecadores, de miseráveis, pobres, cegos e nus que nós somos, ele nos ama e quer nos dar uma nova oportunidade, queridas. Ele te transportou do império e te trouxe para o reino. Você era escrava, hoje você é livre e o serve por amor. Nós estamos falando de servos. Amém? 2 Coríntios 4, 5 e 6 diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, você foi chamado para servir uns aos outros. Para você servir os outros. Você tem servido, queridas. Você tem servido. Você tem dado ouvido às pessoas que precisam. Você tem estendido a sua mão ao pobre necessitado. Mulher casada, você tem servido o seu marido.
Aquelas que são mães, você tem servido os seus filhos? Hoje em dia a mulher está tão emancipada, tão empoderada, tão maravilhosa, para ser uma auxiliadora. Homem, você foi criado para servir também. Deus não te fez isolado neste mundo. Olha ao seu redor quantas pessoas existem no planeta Terra. E você quer ficar sozinho, achando que o mundo gira em torno do seu umbigo? Não. Deus nos deu família para quê? Para a gente aprender a andar em unidade, para a gente aprender a andar em família, em corpo, em comunhão. Deus te deu uma família grande em Cristo Jesus. No livro de Gálatas diz assim, façai o bem a todos, principalmente os da família da fé. Você tem servido, você tem servido seus vizinhos, seus parentes, você tem servido na casa do Senhor. Ser servo de Deus não é só servir na igreja, não é só ir lá na igreja e limpar banheiro, limpar o vidro, ou ser um diácono, ou sei lá, servir as coisas assim desse mundo. Não é isso só. Servir a Deus vai além. O Paulo falou aqui que ele nos tirou das trevas para que a luz resplandeça, e ele nos resplandece para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Ou seja, você é aquela que vai levar Jesus para as pessoas, através da tua vida, do teu serviço. Você tem orado pelas pessoas, você tem falado de Jesus, isso é servir a Jesus. Você tem mostrado Jesus para os outros através da tua vida, do teu posicionamento. Tem pessoas que se convertem e vivem uma vida miserável. Vivem uma vida de luta, entrega a vida para Jesus. Não digo se converter, né? Porque quem se converte não tem vida miserável. Quem se converte tem uma vida feliz e plena. Mas as pessoas entregam a sua vida para Jesus, mas continuam lá tendo problema em casamento, problema de relacionamento. As pessoas se fecham, são angustiadas, são egoístas. A vida não prospera, não vai para frente, tem sempre alguma coisa amarrando. Por que será? Será que tem guardado os mandamentos do Senhor? Será que tem servido a Deus com amor? Por que as coisas nunca dão certo para certos servos de Deus? Será que nós temos sido servos? Será que nós temos obedecido em amor? Então, como servir ao Senhor na prática? Começa a servir na tua casa. A tua casa, minha amada, meu amado que está me ouvindo, é o teu primeiro campo missionário. Você quer servir ao Senhor? Eu quero ser missionário lá na África, vou doar a minha vida para Jesus. E na tua casa, você tem sido um bom filho? Você tem sido uma boa mãe, um bom marido, um bom pai? Né? Você tem sido uma boa filha, uma boa esposa? Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro se você não ganhou a tua casa. O teu primeiro campo missionário é a tua casa. É teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, o teu marido, o teu filho, tua filha. É aí que Jesus quer você servindo. Dando um bom exemplo. O que é ser servo de Deus? Dar exemplo. Porque Deus te chama não só para ser servo, mas para gerar. Assim como ele fez com Bila e Zilpa, que eram servas por amor, que eram gratas à família de Jacó. Elas foram escolhidas para gerar. Você, querida, foi escolhida para gerar. E vou te dar uma boa notícia. Os teus frutos não vão ganhar só presentinho como as concubinas ganhavam. Os seus frutos, os seus filhos serão herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Amém? A tua vida, os teus frutos, como diz a palavra, saltarão para a vida eterna. Uau! Você é participante da herança. Você não foi chamada para ser concubina. Você foi chamada para ser a noiva de Cristo. Glória a Deus. A noiva. No livro de Cantares, de Salomão, quando Salomão se encontra com a Sunamita e tem aquele romance maravilhoso, Salomão é a figura de Jesus e a Sunamita é a figura da igreja, da noiva. E como é que Sulamita chama Salomão, meu amado, meu Senhor? Amém? Sara chamava Abraão de Senhor, como diz lá em Efésios, que nós temos que ser como ela, né? Então, nós temos que reconhecer o senhorio do nosso amado, que é Jesus. A gente aprende, Jesus é meu amado. E aí, cara, Jesus, eu amo você, veja, seu cara. Não, ele é Senhor. Ele é o seu amado, ele é o seu noivo.
Você tem intimidade com ele, mas ele continua sendo o Senhor, porque o servo não pode ser maior que o seu Senhor. Vocês entenderam a ligação? Amém. Então, ajude o próximo, não seja egoísta, porque Jesus não foi. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e veio aqui para nos servir. O maior serviço da humanidade. Deus não assassinou seu filho naquela cruz. O seu filho quis se entregar para morrer no teu lugar, para te dar vida. Aceite esse presente e passe ao servi-lo. Se o próprio Deus fez isso por nós, veio nos servir, por que a gente não pode servir? Não é verdade? Então, terminando aqui, né? Bila e Zilpa foram concubinas, não tinham direito a nada, mas eram amigas. Eram servas que foram escolhidas, e assim o Senhor quer de você também, mulher. Você foi uma escolhida para gerar, para servi-lo. E nesse serviço, quando você o obedece, você vai gerar muitos e muitos frutos. A começar na tua casa. Porque o apóstolo Paulo diz, crê no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando você crê em Jesus, quando você decide, eu quero servi-lo, eu confesso a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, toda a sua casa vai ser alcançada. Isso é batata, não tem erro. Toda a sua família. Basta você esperar, crer, continuar andando e servindo ao Senhor com alegria e com amor. Vai ter luta? Vai. Lutas são muitas. Porque você tem um inferno inteiro contra você. Eu costumo dizer que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, vai uma fotinha 3x4 lá no inferno. Né? O diabo fala, essa aqui, ó, essa aqui é crente, essa aqui, né? Essa aqui nasceu de novo, vamos atacar ela. Então a fotinha tá lá. Agora, quando você serve, quando você leva a mensagem do Evangelho, não só através de palavras, mas pela tua vida, a tua vida vira um pôster lá. Outdoor. É um outdoor bem grande. Aí o inferno vai com tudo pra cima de você. Você vai ser mal falado, você vai ser perseguida. Mas essas coisas fazem parte. O que Jesus fala? Bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem, vos perseguirem, falarem mal de vós, por minha causa, por amor ao Senhor. Então, no começo eu ficava chateada. Ai, tô falando mal de mim, tô aqui só servindo a Deus, com alegria, que perseguição é essa, né? Hoje eu dou glória a Deus. Eu falo, tá falando mal de mim? Ah, Jesus, o Senhor está se agradando. Ô, glória, pode falar mal. Quanto mais falar mal de mim, melhor. Porque Deus está gostando, Deus está se alegrando. Amém, queridas? Servir a Deus não é fácil, mas é gratificante. Servir a Deus nos traz... Ai, eu esqueci, esse aqui eu não posso deixar de falar para vocês. Servir a Deus tem galardão. Mateus 19, 29 e 30. Diz assim, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aborrecer a própria vida. Aborrecer o próprio eu. Sabe aquele ditado? Você quer ser feliz ou ter razão, né? Eu prefiro ser feliz com Jesus, amém? Amém. Pra que ficar discutindo com as pessoas? Pra que ficar brigando? Pra que ficar lá tentando enfiar o evangelho na cabeça das pessoas? Jesus falava, Jesus não ia atrás de ninguém. Ai, por favor, venha me seguir, vai, pelo amor de Deus, eu preciso de um seguidor, né? Dá uma curtidinha nas minhas postagens, por favor. Jesus não ficava atrás das pessoas, ele iria, venha, siga-me. Evangelho não é barato, queridos. Não tem liquidação, não. É algo muito caro, é algo muito precioso. Então, cabe a você ir atrás de Jesus, cabe a você entregar sua vida e o servir. Amém, amados? Amém. Então, mais uma aqui, Lucas 9, 23 a 25, dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder-se, ou causar dano a si mesmo, ou perder a sua alma, né?
Então, às vezes o teu achismo, as tuas verdades, a tua vaidade, o teu orgulho, a tua soberba estão te levando para onde? Para o inferno. Né? Negue-se a si mesmo. Para que ter razão? Né? Deixa Deus te justificar. Você não precisa ficar justificando teus erros para os outros. Deixa que o Senhor é o teu justo juiz. Assim você vai estar dando um bom testemunho. E as pessoas, como nós vemos aqui, as pessoas vão ver Cristo em você. Vão ver a luz de Cristo brilhando através de você. Você não precisa falar nada. Simplesmente deixe Deus agir através do teu bom procedimento. Da tua obediência ao teu Senhor. Amém? Vamos orar, minhas amadas. Glória.